Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a vós todos. Na tarde deste sábado, dia 3 de julho, eu quero compartilhar convosco uma palavra, mas antes eu quero agradecer aos novos inscritos, aos antigos inscritos. Quero agradecer àqueles que têm me ajudado a divulgar e compartilhar o meu canal. E quero pedir a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, dê um like. O like é muito importante para que o YouTube recomende o canal a outras pessoas. Muitas pessoas elas não se inscrevem pensando que tem que pagar alguma coisa. Não tem que se pagar nada, é gratuitamente, entendeu? Você não terá nenhum ônus por se inscrever no canal. E divulgue cada vez mais, compartilhe esse canal para que outras pessoas possam serem alcançadas. O meu muito obrigado. Eu me chamo Levi Salles, sou daqui da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Eu quero ler uma palavra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 3, o versículo 6, que diz assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Sob o tema o Evangelho sem o diabo criado pela religião e sem o inferno também criado pela religião, é que eles acreditam piamente nessas coisas, não dá ibope. Em outras palavras, se eles tirarem o inferno, que significa sepultura, o lugar para aonde todos nós um dia iremos, e o diabo, que é a nossa carne, na verdade, ou seja, tudo aquilo que os homens praticam por meio da carne. E não esse ser criado pela religião, que tem amedrontado as pessoas, que tem feito com que as pessoas fiquem presas ao sistema religioso, como em algumas mensagens minhas que eu já preguei. As pessoas frequentam esses lugares e têm medo de romper, porque elas têm medo do inferno, elas têm medo do diabo, elas têm medo da morte, elas não querem morrer porque não têm convicção, não têm certeza da salvação, porque a religião em si tira essa convicção, tira essa certeza da salvação das pessoas. Lá nas instituições evangélicas, eles dizem para as pessoas que qualquer coisa que as pessoas cometem por meio da carne, elas estão desviadas e assim sendo, elas estão excluídas, e estando excluídas, caso elas morram nesses pecados, segundo eles, cometidos, e então elas irão para o inferno. E o que elas mais têm medo é de irem para o inferno. Porque a religião prega que o inferno é um lugar de fogo, onde as pessoas irão queimar-se eternamente. Essa é a ideia que eles passam para as pessoas. E as pessoas, por não conhecer Deus, por não ter certeza que elas são verdadeiras filhos de Deus, por essas pessoas não terem a plena certeza da sua salvação. E eu quero aproveitar e afirmar para você que você é eleito, você é salvo, você é um predestinado, você é uma propriedade exclusiva de Deus. E se você morrer, o seu espírito volta para Deus num corpo glorioso, e você então vai estar para sempre com o Senhor. A religião, ela em si atrofia a mente das pessoas. O véu ainda está sobre
muitos. O véu ainda não foi tirado. A salvação precisa ser despertada nessas pessoas através da mente, para que elas tenham certeza e convicção que elas são filhos de Deus. E nós, do Evangelho da Graça de Deus, nós asseguramos essas pessoas, essa certeza, essa convicção. E no Evangelho da Graça de Deus, com a mente iluminada, com os olhos abertos, essas pessoas então entenderão que elas precisam viver essa liberdade plena, essa liberdade total na pessoa do Cristo ressuscitado. Querido, no capítulo 3 aqui de Efésios, fala que Paulo, ele era o pregador dos gentios. E então o verdadeiro evangelho foi pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios. Evangelho, queridos, significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. E eu pergunto, o que é que tem dentro desses lugares chamados de igrejas, que na verdade são templos religiosos, onde essas pessoas se reúnem? Que boas notícias ali existem, que boas novas esses líderes religiosos trazem para o povo em si, porque lá dentro dessas instituições só tem ameaças, eles aplicam um terror nas pessoas, eles com seus ensinamentos, que são chamados por Paulo de preceitos dos homens, com rudimentos do mundo, aonde eles têm dogmas, liturgias, rituais, aonde eles estabelecem regras, e assim sendo, eles atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, e as pessoas então vivem presas, aprisionadas a esse sistema, não tendo coragem de romper com o sistema religioso. Eu sei que é difícil. Eu vivi 46 anos da minha vida dentro desse sistema religioso, numa única denominação. Você não pode discordar. Tudo quanto eles dizem, você tem que aceitar. Você tem que ler na cartilha deles. Você tem que falar a linguagem deles. Não é lhes permitido discordar. Na graça de Deus você pode sim discordar. Você pode sim pensar. Você pode raciocinar. Você pode expor os seus pensamentos. E então Paulo, o apóstolo dos gentios, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o 21, Paulo se tornou prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Queridos, o Cristo Nazareno, ele convocou 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos foram chamados apóstolos da circuncisão. Esses 12 apóstolos, eles vieram pregar para os judeus. E o livro de Mateus, de Lucas, de Marcos e João, que são livros históricos, ali retrata a realidade da época. E só que a religião traz esses livros históricos para os nossos dias e aplica tudo quanto ali está na vida das pessoas. As pessoas seguem o Cristo Nazareno, o Cristo que morreu. E interessante que uma vez por mês eles se reúnem e celebram a tal Santa Ceia. E ali eles trazem a memória de um Cristo que já ressuscitou. Memória é de alguém que morreu, ou de alguém que morreu.
Então eles ali dizem assim, fazer isto em memória de mim. Eu pergunto, o Cristo, ele continua no túmulo? Ele está morto? Não, Cristo ressuscitou. É o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. É esse que nós temos à sua mente. E então, por amor aos gentios, que Deus deu a ele uma responsabilidade a nosso favor pela graça de Deus, e que mediante o Evangelho nós somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, todos nós somos um. Há um só rebanho, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor. Cada um de nós somos uma unidade no corpo de Cristo, que é a igreja invisível, que é a igreja como um organismo vivo. E então não há diferença, porque todos nós em Cristo somos um. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém sobressai mais do que o outro. Porque a igreja é espiritual. Lá nesses lugares que eles chamam de igreja, como eu tenho sempre dito, a competitividade entre eles. É um querendo ser mais do que o outro, é um querendo aparecer mais do que o outro. Mesmo que eles neguem isso, mas há disputas. Em cada reunião, em cada encontro que eles se reúnem, há competitividade. Muitos vão para esses lugares para cantar melhor do que o outro, para orar melhor do que o outro. Aquele que prega quer pregar melhor do que o outro. Há posições nesses lugares. Eles têm títulos. E eles fazem questões desses títulos. Eles querem serem chamados de apóstolos, de bispos, de pastores. Eles não abrem mão disso. Isso para eles é muito importante. E eles fazem questão que os seus liderados os chamem pela nomenclatura criada por eles mesmos. Quando Paulo, o apóstolo, ele diz que são dons que nós recebemos do Cristo ressuscitado. E esses dons, então, nós colocamos em prática para a edificação e o fortalecimento da igreja como corpo de Cristo. Eu tive título nesses lugares aonde eu passei. Todos eles que vocês possam imaginar. Eu tinha posição de destaque nesses lugares, pois era professor dos professores. Eu era teólogo, respeitado porque eu lecionei numa faculdade teológica das Assembleias de Deus e mais 3 seminários das Assembleias de Deus. E então, eles me respeitavam muito. E me intitularam disso, daquilo, que eu prefiro nem relacionar, porque quando eu me lembro dessas coisas, eu fico até triste, porque essas coisas faziam com que cada um tivesse uma posição mais do que o outro. E então, glória e glorificado seja o Senhor, porque todas essas coisas eu joguei por terra, como Paulo disse que considerou esterco tudo aquilo que ele antes havia aprendido no contexto secular. Agora, nada daquilo tinha para ele importância por causa do amor a Cristo. Tudo era em torno de Cristo agora. Cristo era a primazia.
o primeiro lugar era dele, Cristo que devia aparecer, crescer, e não mais Paulo, o apóstolo, e assim, cada um de nós do Evangelho da Graça de Deus nos comportamos assim. Nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nós reconhecemos a primazia de Cristo, nós reconhecemos o domínio, a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração, tudo é dele. Então Paulo, ele diz que nos tornamos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Ele, Paulo, se tornou ministro deste evangelho pelo dom da graça de Deus. É dom e não título. Importa que ele cresça. Paulo disse, eu diminua. Toda honra era dada ao Cristo ressuscitado. Este é o evangelho. É o verdadeiro evangelho. Este é o evangelho pregado e ensinado por Paulo, e não este evangelho que nós vemos dentro do sistema religioso, esse evangelho dentro das instituições religiosas. Nós não temos nada contra as pessoas, mas nós combatemos esse sistema doutrinal, trazido e ensinado pelos homens, aonde os homens aparecem, aonde os homens têm primazia, aonde eles são reconhecidos e fazem questão de serem reconhecidos. O que menos tem lá nesses lugares é culto de adoração a Deus. Tudo lá é feito em torno deles, os homens, e para eles. Paulo diz que, anunciando a nós as riquezas insondáveis de Cristo, foi isso que Paulo fez. 4 anos eu descobri, rompendo com o sistema religioso, e hoje eu sei da grandeza, das riquezas insondáveis em Cristo Jesus. A intenção dessa graça era que, mediante a igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas religiões celestiais. Nós não vivemos, Cristo vive em nós. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Nós temos a mente de Cristo e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Portanto, nós não pensamos nas coisas da terra, pensamos nas coisas do alto, nas coisas de cima, e glorificamos e exaltamos o senhorio de Cristo 24 horas por dia, adorando-o em espírito e em verdade e de forma racional, porque esse é o culto dos verdadeiros adoradores. E nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé que nós temos nele. E então nós tomamos posse de tudo aquilo que ele fez, de todas as sortes de bênçãos que ele já nos abençoou. Então nós vivemos por fé, andamos por fé. Não somos futuristas. Nós vivemos hoje, reinando e triunfando em graça. Nós vivemos hoje, tomando posse de todas as bênçãos, de tudo aquilo que ele fez por nós. Nós somos guardados, protegidos por ele. É assim que nós vivemos, andando em novidade de vida. Paulo diz que todas as tribulações que ele passou são uma glória para todos nós. Paulo diz que nós estamos arraigados e alicerçados em amor, e todos unidos uns aos outros, compreendemos a largura, compreendemos o comprimento, compreendemos a altura, compreendemos a profundidade, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, e assim sendo, somos cheios de toda a plenitude de Deus. É isto que acontece com aqueles que vivem a liberdade
com que Cristo nos libertou. É assim que acontece com aqueles que vivem o verdadeiro evangelho. Assim acontece com aqueles que não têm os homens como seus senhores, que não têm o homem como seu pastor, mas aqueles que têm e vivem o senhorio de Cristo, que têm Cristo como seu único Senhor e pastor, e que Cristo dirige a sua vida sem reserva. É assim que nós vivemos na plenitude de Deus. Porque a religião não prega esse evangelho pregado e ensinado por Paulo. Por que que eles não pregam? Por que que eles não ensinam este evangelho de Paulo, o apóstolo, e ensina esse outro evangelho? E que o próprio Paulo diz que se alguém anunciar um evangelho sem ser este evangelho que ele pregou e que ele nos ensinou, é anátema, são malditos. E é isso que acontece dentro desse sistema religioso. Paulo diz que são malditos aqueles que não pregam o evangelho da graça de Deus, aqueles que não vivem o evangelho da graça de Deus. São malditos aqueles que vivem debaixo dos preceitos dos homens, aqueles que seguem os rudimentos do mundo, aqueles que seguem a lei, o rudimento da lei mosaica, aqueles que seguem tudo aquilo que o Cristo Nazareno ensinou nos dias em que ele aqui esteve, no dia em que aqui ele viveu. Sim, ele fez isso porque ele veio para cumprir a lei e não para abolir a lei, porque nenhum judeu até então havia conseguido cumprir a lei na sua totalidade, cumpria parte da lei, mas tropeçava em outros pontos da lei. Então o próprio Deus, conforme João diz, o princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós quem? Entre eles. E então o Cristo Nazareno cumpriu toda a lei dada por Deus a Moisés. E por que que eles trazem essas coisas para dentro desse sistema religioso? Para intimidar as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam dominadas por eles, para que eles possam exercer uma autoridade sobre as pessoas, para que eles possam serem chamados de reverendos, de apóstolos, de pastores, para que eles possam ser diferenciados em relação a todas as outras pessoas, para que eles possam viver às custas de cada um daqueles ali que contribui com os seus dízimos e com as suas ofertas, porque a maioria deles nunca gostaram de trabalhar, vivem às custas das pessoas que lá se reúnem. E então eles têm mordomias, como eu sempre digo, e vou continuar dizendo, eles têm os melhores salários, eles têm os melhores planos de saúde, eles têm as melhores escolas para os seus filhos, eles moram nos melhores lugares, nas melhores casas, muitos deles têm até helicóptero, têm fazenda, têm iate, comem nos melhores restaurantes, andam de avião, visitam o exterior, tudo à custa desse sistema religioso. E eles não querem perder. Eles não querem abrir mão disso. E as pessoas então estão ali, dizimando e ofertando, porque tem medo de romper com isso. Porque eles dizem que aquele que não dizimam está roubando a Deus. E que eles podem até perderem a sua salvação. E as pessoas acreditam nisso. Deixam de pagar, às vezes, a água, a luz, de comprar remédio, de se alimentar melhor, de investir na sua família para sustentar esses líderes religiosos. Muitos deles, que se diziam meus colegas, hoje já não falam mais comigo, já não estão mais nos meus apps porque me bloquearam. E falam um para o outro. O Levi perdeu a direção.
eu não sei o que está acontecendo com Levi, porque isso chega até a mim, mas nenhum deles que se diziam meu amigo nunca me chamaram para me perguntar o que é que está acontecendo. Sabe por quê? Porque eles sabem que isso é uma verdade. E eles não têm como contestar isso. Daí que eles não têm coragem de vir conversar, de vir dialogar, de saber por que eu estou pregando o evangelho da graça de Deus, porque eu estou nesta visão de Paulo, o apóstolo dos gentios. Muitos passam por mim e fingem que não me veem. E quando não tem como escapar, eles não têm como dialogar, eles procuram ignorar tudo isto que nós estamos pregando como os embaixadores de Cristo Jesus, enquanto aqui nós estivermos. Sabe por quê que eles não pregam este evangelho? Porque é o evangelho da religião, sem o diabo, o evangelho da religião sem o inferno, o evangelho da religião sem o dízimo, o evangelho da religião sem preceito, o evangelho da religião sem rudimentos da lei mosaica, que eles acreditam não dá ibope. Se eles tirarem todas essas coisas desse evangelho que eles pregam e ensinam, não tem mais ibope. Eles deixarão de serem vitrine. E Cristo passará a ser glorificado. Cristo passará a ser honrado. As pessoas andarão na liberdade agora em Cristo Jesus. Elas se tornarão livres de todas essas cargas colocadas pelos homens sobre seus ombros. Elas viverão numa liberdade plena na pessoa de Cristo Jesus. Este evangelho, pregado por eles, aprisiona as pessoas e as subjugam. Mantém-as presas ao sistema religioso sem liberdade plena em Cristo. É isso que lá não tem. Eu posso falar que eu vivi lá 46 anos e eu tinha que falar a linguagem deles, eu tinha que concordar com o sistema. Eu vivia com uma mordaça, querendo falar, mas não podia falar, querendo contestar, mas não podia contestar. E é assim que muitos lá vivem, porque quando eu consigo conversar com alguns deles, eles concordam. Assim, frente a frente eles concordam. Mas lá nas suas pregações, lá nos seus ensinos, eles mantêm esse evangelho da religião, esse evangelho do sistema religioso. As pessoas são submissas aos preceitos dos homens, com seus dogmas, com suas liturgias, com suas normas, causando medo e terror às pessoas. Elas têm medo, tirando-lhes a convicção da salvação. Muitos não têm certeza que são salvos, porque a religião em si tira essa certeza, tira essa convicção. Mas eu quero te dizer, você que ainda vive preso a esse sistema, você é salvo. Você é salvo. Você foi eleito nele. Você é um escolhido dele, ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Você é um predestinado, uma propriedade exclusiva de Deus. Não acredita no que eles dizem para você. Acredita que você é verdadeiro filho de Deus e que ninguém rouba a sua salvação. Nada pode te separar do amor de Deus. A morte por via, a altura, a profundidade, nada pode te separar do amor de Deus. Nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo Jesus. Você é justificado por Ele. E ninguém pode intentar acusação contra você. Fuja desses ensinos, fuja desses lugares, rompam com eles e glorifica ao Cristo ressurreto, ao Cristo ressuscitado. Essas pessoas dão um ibope para esses líderes religiosos.
dão honras para eles, primazia para eles, título. E esses líderes têm essas pessoas como ovelhas. E eu quero te dizer, você não é ovelha, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você goza de todas as regalias. Como filho de Deus, você é co-herdeiro, você é participante de todas as sortes de bênção. Você reina e triunfa como filho de Deus, você anda por fé. A graça de Deus lhe é suficiente, a graça de Deus te basta, porque tu é filho dele. Quando essas pessoas são salvas na mente, elas se libertam e passam a adorar o Cristo ressuscitado, e não mais o Nazareno da religião. Passa a ter como único Senhor e pastor o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, e desprende de todo o jugo da religião, vivendo agora a plena liberdade do Evangelho do Cristo ressuscitado. Pense nisso, meu querido. Você vai ouvir essa mensagem. O Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito e que testifica com o seu espírito que tu é filho de Deus. Ele quer tirar-lhe o véu. Ele quer fazer com que você tenha sua mente iluminada, que os seus olhos sejam abertos. O Espírito Santo quer fazer com que você reine e triunfe. Que você ande orientado e guiado por Ele. Que você veja somente Cristo. Que você o tenha como único Senhor, como único pastor. Se desprenda, rompa. Faça como eu fiz e como muitos outros fizeram. Venha viver essa liberdade. Não tem coisa melhor. Eu vibro cada dia que eu acordo com essa graça dada por Cristo Jesus ao apóstolo Paulo e a nós os gentios. Estendeu-se a cada um de nós. Paulo, quando morre, esse evangelho, ele não é mais pregado. Até que Lutero rompe com o sistema religioso católico romano. E daí cria o protestantismo. E eles dizem que foi uma reforma. Que foi reforma nenhuma. Mas graças a Deus, muitos estão despertando. Muitos acordaram. E esse evangelho da graça de Deus está sendo pregado e está sendo ensinado pelos embaixadores de Cristo. Graças a este meio de comunicação, que é a internet, que é o YouTube, que são as redes sociais. Aqui você pode pregar o evangelho da graça de Deus. Aqui você pode bater de frente com o sistema religioso. Lá você não pode, mas aqui você pode. Ninguém pode te calar. Ninguém pode te frear. Ninguém pode dizer que você não pode fazer isso. Ninguém pode te calar. Ninguém pode ter contra você. Venha para o evangelho da graça de Deus. Tome posse e reine e triunfe em graça. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O evangelho da religião, que eles acreditam, aonde tem todos os rudimentos, todos os preceitos. Esse evangelho, para eles, dá ibope. Mas sem todas essas coisas, que é o evangelho do Cristo ressuscitado, quem aparece é Ele. O domínio é dele, a honra é dele, a glória, o poder, o louvor, a adoração. Nós não precisamos de quatro paredes,
nós nos reunimos como igreja, aonde nós estivermos, na rua, no trabalho, nas esquinas, nas escolas, aonde nós estivermos, nós o adoramos em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores, você está entendendo isso? Você que está ainda no sistema religioso? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Rompa com o sistema. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Porque a graça de Cristo te basta. A graça dele te é suficiente. Um forte abraço, um beijo no seu coração. E eu concluo dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.